Viu? Então joga na primeira questão, sem mais delongas, meu cameraman moralizado. Olha aí, lei de abuso de autoridade. Geralmente as questões de lei de abuso de autoridade é um pouco mais curta, só que essa daqui, olha o que aconteceu. Questão um pouco longa e ele quer a incorreta. Em relação à lei de abuso de autoridade, vamos para as questões incorretas. Vamos lá. Letra A. Será admitida a ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, cabendo ao MP aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva e intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a parte como principal. O que ele está falando aqui, pessoal? Da ação penal. Ação penal privada, subsidiária da pública. Quando o quê? Quando o Ministério Público, o MP, se mantém inerte. Inerte é arquivar o processo, é, professor? Não, inerte é simplesmente o cara ficar de braço cruzado e não fazer nada, tá certo? Essa ação penal privada subsidiária da pública, o cara tem que oferecer no prazo de 6 meses, a contar do pedido do oferecimento da denúncia. Então o MP não fez nada, ele se manteve inerte, ficou de braço cruzado e nada aconteceu no processo. Eu tenho 6 meses para interpor a ação penal privada subsidiária da pública. Beleza, eu interpus a ação penal privada subsidiária da pública. Mesmo assim, a ação penal estando na minha condição privada, o Ministério Público pode aditar a queixa, repudiá-la ou até substituí-la, intervir em todos os termos do processo? Pode. O Ministério Público é o bichão. Mesmo a ação sendo privada, ele pode retomar a ação como principal, tá certo? Ele pode retomar como parte principal, desde que ocorra negligência do querelante, ou seja, em algum momento do processo o querelante vai lá e voa, tá certo? Voa no processo e aí o MP pode fazer isso. Tranquilo? Anotou a dica? Belezinha pura. Item B. As condutas descritas na lei de abuso de autoridade, então a letra A está correta, tá bom? Letra B. As condutas descritas na lei de abuso de autoridade constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de... Professor, tem um bizuzinho que o senhor explicou, não lembro nas outras aulas, mas anota aí, anoto. MPBs, músicas populares brasileiras. Vamos lá. M, ele trouxe mero capricho. P, prejudicar outrem. B, beneficiar a si mesmo ou a terceiro. E S, ou ainda por satisfação pessoal. Trouxe todas as finalidades específicas. Professor, existe abuso de autoridade sem essas finalidades específicas? Não. Não existe abuso de autoridade sem essas finalidades específicas. Ou seja, eu preciso necessariamente dessa finalidade específica aqui, tá certo? Para configurar o crime de abuso de autoridade, tá beleza? Item B, correto também. Vamos para o item C. Faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal e no exercício regular de direito. O que são isso aqui? São as excludentes de ilicitude. Então, digamos assim, olha aqui para mim. O cara simplesmente roubou um celular meu e ele vai para dentro de casa. E eu tô como policial militar, mesmo eu estando de serviço, acontece que por ocasião, lá do decorrer do serviço, acaba que meu celular é furtado por um cara. E eu descubro que esse celular foi furtado. O que eu faço? Eu adentro na casa dele. Eu tinha mandado de prisão? Não. Então eu cometi uma inviolabilidade domiciliar. Eu não tinha mandado e mesmo assim eu adentro o imóvel alheio sem a devida permissão, sem o devido consentimento do morador. Certo, mas eu estava aqui em legítima defesa do meu bem que foi furtado. Então, nesse caso, eu vou responder criminalmente? Não. Eu vou responder no âmbito civil? Não. Eu vou responder no âmbito administrativo disciplinar? Não. Então, quer dizer nada mais, nada menos que isso. Quando o crime de abuso de autoridade for respaldado por uma legítima defesa, por um estado de necessidade, ou seja, por qualquer tipo de excludente de ilicitude, vai fazer
coisa julgada em outras esferas, na esfera administrativa, na esfera civil ou ainda na esfera criminal, tá certo? Então, fez coisa julgada significa o quê? Vai afetar as demais esferas. Então, quer dizer, professor, se eu pratiquei meu ato, por mais que eu tenha cometido um crime de abuso de autoridade, se eu pratiquei esse ato por meio de uma excludente de ilicitude, significa dizer que eu não vou responder em nenhum âmbito, isso mesmo, nem no âmbito civil, nem no administrativo disciplinar, faz coisa julgada. Beleza? Item C, correto. Letra D, constituir crime com pena de detenção de 1 a 4 anos e multa, invadir, adentrar clandestina ou astuciosamente a revelia da vontade do ocupante imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas condições sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas na lei. Questãozinha complicada, olha aqui para mim. Toda vez que você deparar com crimes na lei de abuso de autoridade, tu vai lembrar. Todos os crimes são de ação penal pública incondicionada, todos os crimes são dolosos e todos os crimes são puníveis com detenção. Certo, professor? Tem especificidade nessa detenção? Tem detenção de 1 a 4 anos, detenção de 6 meses a 2 anos. E diferente disso tudo, a única diferente é o crime de violência institucional, que fala lá da revitimização ou vitimização secundária, que é uma pena de detenção, salvo engano, de, vamos ler, Daniel, detenção de 3 meses a 2 anos, eu acho, não tenho certeza. Detenção de 3 meses a 2 anos no crime de violência institucional, não tenho certeza, depois confirma aí para mim, se der. Tá certo? Violência institucional. Porém, em regra, detenção de 1 a 4, detenção de 6 meses a 2 anos. Todos são assim, a não ser o delito de violência institucional, que é detenção de 3 meses a 1 ano, ou é 3 meses a 2 anos. Tá certo? Belezinha? Item D, correto. Item D, correto. Letra E. São efeitos da condenação a perda do cargo, do mandato ou da função pública e a inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pelo período de 1 a 5 anos, bebê. 1 a 5 anos. Gabarito, letra E, gabarito incorreto. Por que 1 a 5 anos? Porque como efeito da condenação, o cara vai ter que reparar o dano obrigatoriamente. Foi condenado? Então, ele tem que automaticamente reparar esse dano. Tá certo? Ele tem que automaticamente reparar esse dano. A inabilitação do cargo de 1 a 5 anos e a perda do cargo não são automáticos. Precisam ser declarados e motivados fundamentalmente lá na sentença. Tá certo? Lá na sentença. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu olhar, bebezão. Calma aí. Lei de abuso. Aí o que acontece? Olha aqui para mim, olha aqui para cá. Entendeu? Os efeitos da condenação não são automáticos, e por causa disso, a perda do cargo e a inabilitação não precisa, pessoal, não precisa ser declarado automaticamente na sentença, eles precisam ser motivados. Artigo 15A, submeter tal pessoa vítima de infração penal, detenção de 3 meses a 1 ano, errei só no final. Ou seja, todos os crimes na lei de abuso de autoridade são de detenção de 1 a 4 anos e detenção de 6 meses a 2 anos, exceto violência institucional, que é detenção de 3 meses a 1 ano. Tá certo? E multa. Beleza? Todos são com detenção e multa. Beleza? Tranquilidade na nave, um cheiro no coração, anota essa dica aí. Para se caso a banca venha ser maldosa e cobrar pena, você vai lembrar. Ah, professor, eu preciso decorar todos que são de detenção em AK, todos que são de detenção de 6 meses a 2 anos? Não, mas eu levava comigo. Os que eram mais graves, mais pesados, que eu olhava assim, rapaz, se aplicar aqui 6 meses a 2 anos vai ser pouco, é melhor 1 a 4. Tipo isso, ó, invadir ou adentrar clandestino e astuciosamente a revelia a vontade do ocupante imóvel alheio. Tu acha que só uma detenção de 6 meses a 2 anos? Não, seria uma pena mais grave, tá bom? Então você pode fazer essas associações que facilitam o entendimento. Beleza? Tá legal até aqui? Show de bola. Bora continuar. Item 2. Assinale a alternativa que descreve corretamente um dos tipos penais classificados como crimes de tortura. Vamos lá falar um pouco da lei de tortura. Lei de tortura. Tortura. Eu costumo falar sempre assim, ó, 3CPR.
Por que 3CPR? Porque a gente faz uma analogia bem bacana dessa forma. Tá certo? Quem já assistiu vai lembrar. 2, 4, 5. 3C, 3C, ó, PR. Vamos lá. 3C. Tortura, castigo. Tortura, confissão. Tortura, crime. Tortura, P de preso. E ainda tortura racial. Todos os tipos de tortura. Aí bem aqui tem a tortura, ó. Tortura omissão. Omissão. Certo? Tortura omissão. Vamos lá. Todos esses aqui, ó, são puníveis com reclusão de 2 a 8 anos. De 2 a 8 anos. Tortura castigo. Submeter uma pessoa sob violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental. Viu a palavra intenso? Intenso. Intenso. Vai estar na tortura castigo, tá certo? A figura do tormento é o intenso sofrimento físico, mental, tá certo? Ou físico, né? O intenso sofrimento físico ou mental, tá certo? Vai estar configurando a tortura castigo com o fim de aplicar castigo ou medida de caráter preventivo. Vai configurar esse tipo de tortura. Tortura confissão, você já sabe, também chamado de tortura probatória. Quando eu torturo alguém com a finalidade de obter dessa pessoa informação, declaração ou confissão. Tortura crime, quando eu torturo para que aquela pessoa pratique atividade criminosa, tá certo? Eu quero que o indivíduo lá se arrombe todinho. O que que eu faço? Eu mando ele roubar a mercearia, senão eu vou quebrar a família dele todinha, tá certo? Tortura crime. Tortura preso, submeter pessoa sob sua guarda, submeter pessoa que está presa ou detida a fazer ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Aqui, na tortura preso, também chamada de tortura imprópria, tortura imprópria, nesse tipo de tortura não há a violência ou grave ameaça. Tu faz um ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Pode ser por meio de algo sem violência, professor? Pode. Exemplo, um policial penal que deixa de dar a devida marmita pro cara, deixa de dar o banho de sol que o cara tem direito. Então isso está acontecendo, está ocasionando um tipo de tortura mental. O cara tá ali só na solitária, sem comer, sem ver o sol, sem ir pro pátio. Ou seja, ele está sem direito a nada. Isso ali está prejudicando ele. Eu não estou praticando violência, mas eu estou torturando. Tortura presa ou tortura imprópria. E tortura racial. Lembre-se que a tortura racial é uma discriminação por meio, justamente, de raça ou religião. Religião. Por meio de raça, eu botei racial de novo, né? Por meio de uma discriminação de raça ou de religião. Tortura RR. Professor, o cara torturou em razão que ele me torturou porque eu sou homossexual. Nesse caso, ele vai responder aqui? Não. A tortura, por obviedade do legislador, ele não incluiu a homofobia, nesse caso, torturar em base do gênero, só incluiu a raça e a religião, todos puníveis com reclusão. A omissão aqui é diferente. A omissão, o cara só se omitiu, ele não praticou nada, mas ele viu o que estava acontecendo e ele tinha o dever de evitar ou apurar essa conduta, e assim ele não fez, mas ele tem uma pena menor, ele tem uma detenção de 1 a 4 anos, tá certo? Ele tem uma detenção de 1 a 4 anos, beleza? Cometeu qualquer tipo de tortura, cometeu, professor, qualquer tipo de tortura, o que vai acontecer? Perda do cargo automática. Automática, por quê? Porque o cara cometeu a tortura, percebe-se que esse cara é um cara muito infrator. Então, se ele exerce um cargo público, ele vai perder esse cargo automaticamente e vai ficar interditado de exercer qualquer outro cargo público pelo dobro do prazo da pena aplicada. Tá, beleza? Tranquilidade? Decorou isso aqui? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Por enquanto é só. Vamos lá. Olha aí a questão. Assinale a alternativa que descreve corretamente um dos tipos penais classificados como crimes de tortura. Ele quer saber dos crimes de tortura e dos tipos penais. Letra A. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental em razão de discriminação sexual ou ideológica. Vamos lá. Eu falei de discriminação sexual ou ideológica? Não, pessoal.
discriminação racial ou religiosa. Então isso aqui está errado. Letra B. Ofender a integridade corporal ou saúde de outrem, resultando em perda ou inutilização de membro sem sentido ou função. Eu falei alguma coisa relacionada desse tipo, pessoal? Não. Isso aqui ele está querendo confundir você com algo previsto lá no Código Penal, que é a lesão corporal gravíssima, quando ocorre a perda ou inutilização de membro sem sentido ou função, tá bom? Letra C. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência a não fazer o que a lei permite ou fazer o que a lei não manda. Rapaz, isso aqui parece mais, sabe qual crime? Constrangimento ilegal. O crime de constrangimento ilegal confunde bastante com tortura, mas não é, tá certo? Observem sempre a finalidade do agente provocador desse ato. Se é provocar uma confissão, se é praticar um crime, se o cara lá tá preso, se é em razão de discriminação, se é em razão de tortura e castigo, não houve nenhum desses casos, não vai configurar, tá certo? Item C, errado também. Item D, submeter pessoa presa, olha aqui, ó, ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico-mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal, tortura preso, pessoal, também chamado de tortura imprópria, nosso gabarito. É isso que tem previsto na lei de tortura. Eu falei da tortura presa aqui, ó, também chamada de tortura imprópria. Não necessariamente tem a violência. É por meio de um ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. E item é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica a fazer ou tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Não. Isso aqui é o delito de extorsão. Não tem nada a ver, não tem nada a ver com o que a gente está estudando aqui na lei de tortura. Gabarito letra D. Beleza? Tranquilo? Como esquilo. Vamos para a questão 3. Em relação à lei de Maria da Penha, Lei Maria da Penha, assinale a alternativa incorreta. Ele quer a incorreta, então não vamos vacilar. Vamos lá. Letra A. Toda mulher, independente de classe, raça, etnia, orientação sexual e blá 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 blá, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar a saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Mesmo que você não tenha estudado a Lei Maria da Penha, isso aqui é meio que óbvio e autoexplicativo. Nenhuma mulher, independente de como ela seja, merece ser tratada com violência, pessoal. Nenhuma mulher, nenhum. Ah, é a pior mulher independente. Nenhuma pessoa no mundo merece ser sujeita a violência, tá bom? Eu sei que você aí tá pensando no seu inimigo, numa pessoa que você odeia, que merecia sim apanhar e tal, mas não, pessoal, não é assim. Letra B. A violência doméstica familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos, correto. O que as bancas tentam confundir você é que ele tira isso aqui e bota como se fosse a única forma de violação dos direitos humanos. Não, tá errado. Não é a única forma, é uma das formas de violação. Você pode violar os direitos humanos de outra forma, tá certo? Muito obrigado. Letra C. É possível a aplicação nos casos de violência doméstica familiar contra a mulher de pena cesta básica? Não. Olha aqui para a tela para botar uma coisa interessante. É vedado. Olha aqui, ó. Vedado. Vedado na Lei Maria da Penha. O que é vedado na Lei Maria da Penha? CPM. Colégio da Polícia Militar. Não, professor. É vedado CPM. É vedado penas de cesta básica. É vedado penas de prestação pecuniárias. E é vedadas penas que resultam no pagamento isolado de multa. Isso aqui é vedado na Lei Maria da Penha. Ou seja, professor, o cara só deu um trisque na mulher, ela só arranhou assim o rosto, depois eles voltaram e tal. Deixa o cara pagar só a cesta básicazinha? Não, negativo. Esse tipo de pena aqui, em nenhum caso é inadmissível na Lei Maria da Penha. É inadmissível, é vedado, ó. Isso na Lei Maria da Penha. Tá beleza? Tranquilidade. É possível a aplicação na Lei Maria da Penha? Não, não é possível. Então isso aqui é nosso gabarito. Gabarito C de casa.
Todas as questões, todas do Instituto USP, tá certo? Letra Estão me escutando? Tá voado aqui que nem uma bala, compadre, que nem uma bala. Bora! Vocês têm 30 segundos para falar para todo mundo aí, falar pro grupo. Ora, voltou a live, voltem pra live do tio Vivi. Eu só começo quando vocês vão. Agora, pronto. Vai sim, bora. Bora, volte aí. O celular já não presta mesmo. O celular já não presta mesmo. Para de cantar, Cristóvão. Nego, velho, me diga uma coisa. Diga só uma coisa pra mim. Tu vai fazer concurso da PM ou pra ser cantor? Peru! Voltou, Ageu. Sua mãe botou o teu nome por causa daquele livro na Bíblia, né? Eu tenho certeza. Bora, voltou. Ana Cláudia. Seguinte, vocês têm a missão de falar para Deus e o mundo aí. Seguinte, ó, a live voltou, tá? O tio vive ao vivo com questões que vão cair na prova, que eu tenho certeza que vai cair na prova. Vão cair na prova, aí tu não tá aqui na live, vai perder. Aí depois diz assim, eu queria estar nesse madrugadão, porque caiu as questões na prova, caiu. Caiu não, despencou. Certo? Voltou. Bora, Ana Cláudia, um cheiro no coração, bora. Olha, ó, já estão voltando. Bora, volte para as minhas 100 pessoazinhas que estavam me assistindo, viu? Volte logo. O tio Vivi vai começar a dar o relato aqui da vida dele, certo? Informações inéditas que eu nunca falei o seguinte. Quando eu comecei meus estudos, eu olhei para a cara do meu irmão e disse assim, ó. Macho, eu nunca quero concurso para minha vida, ser que nem tu enfurnado no fundo da cadeira. Falei. Aí o meu irmão disse assim, ó, beleza, meu chapa, que tu nunca precise de mim. Não deu 2 semanas, nego, velho. 2 semanas, eu fui lá pra faculdade e fiquei olhando assim, ó, o que é que eu tô fazendo aqui da minha vida? Aí todo mundo se matriculando feliz da vida. Aí eu recebi a folha de matrícula, eu não lembro como hoje, a administração na UES. Recebi a folha de matrícula aqui na minha mão. O que foi que eu fiz? Não, quero não, vou me matricular. E todo mundo assim, ó, como assim? Tu veio pra não sei o que, pra se matricular. Não quero não, não é isso que eu quero pra minha vida, não. E fui-me embora. Cheguei em casa, ei, mano, me desculpa. Me ajuda a estudar pra concurso e tal, eu quero estudar. E pronto. Começou minha jornada com 18 aninhos de idade. Com 20 anos nos couro. Ou, com 18, viu? Com 18 anos nos couro. Aí pronto. Foi o que aconteceu. Resultado tá aqui, o tio Vivi na frente de vocês. O que é que eu quero dizer com isso? Muitas vezes você tá aí na sua jornada achando que nada vai acontecer, achando que parece estar estudando em vão, achando que não dá certo. Dá, pessoal. Dá certo. Às vezes você começou assim forçado, começou os seus estudos desanimado, achando que não, isso aqui não é pra mim, tem nada a ver com nada. Tem sim, pessoal. Deus plantou esse sentimento no seu coração. Naquele momento, em 2020, quando eu comecei meus estudos, foi Deus que plantou a sementinha aqui no meu coração. E eu fiz o ordinário que estava ao meu alcance para ele fazer o extraordinário, foi me dar a aprovação. Eu achava que eu não era capaz, fiz minha parte e Deus foi lá e fez a dele, porque Deus honra o seu esforço. Então faça o seguinte, estude com tudo, certo? Se você tem um sonho de pertencer a uma força especial aí da PM, Pernambuco é mais os homens, se você mulher quer constar o seu concurso para botar seu silicone, para fazer os seus procedimentos estéticos, para ficar com a barriga assim, ó, chapada, entre, minha filha, seja a motivação que for, tem que ter vocação, mas além de tudo isso, você foque no seu concurso, foque, para você ficar, ó, mulherzona toda, ó, é desse jeito que fica, ó, gostosona e tal, bundinha empinada, ó, bota logo os chuchucas, é desse jeito, viu? Voltou agora, estamos aqui, guarda alterada, bora continuar, bora. Quarta questão, a questão do tamanho de um trem, logo nos pés de vocês. Eu disse que ia voltar, né? Eu disse, ó, tá quase.
Em uma situação hipotética, Fernando, servidor público estadual, após um dia exaustivo de trabalho. Sim, enfim, a terceira questão, ó. Vocês entenderam, né? Vocês entenderam? Qual é a questão? Correta? Incorreta é a letra C. Tudo está correto. Quarta questão. Em uma situação hipotética, Fernando, servidor público estadual, após um dia exaustivo de trabalho, embarca em seu automóvel e vai para a sua casa. Em determinado momento do trajeto, ele para em um semáforo. Após alguns minutos, Fernando escuta buzinadas do veículo que está logo atrás do seu automóvel, que era conduzido por Fabiana. Neste momento, Fernando percebe que o sinal de semáforo está verde. Inconformado com a atitude de Fabiana, pessoa que até então, ó, ele não conhecia. Fernando, munido de um sentimento de superioridade masculina, desembarca de seu veículo, vai até Fabiana e passa a agredi-la. Meu Deus, que bicho valentão! Com diversos socos, somente cessando a agressão quando detido por pessoas que passavam pelo local. A respeito dessa situação, assinale a alternativa correta. Vamos lá analisar esse caso. Presta atenção aqui comigo, ó. O Fernando, o bonitão do Fernando, ele era marido da Fabiana? Não. Vamos lá. Ele estava na unidade doméstica? Unidade doméstica? Não, ele não estava na unidade doméstica. Ele estava no âmbito de uma relação íntima de afeto? Não, também não. Ele estava no âmbito da família? Tava? Não, também não. Não estava nenhum dos casos. Meu amigo, olha para mim, olha para cá. Não estava nenhum desses casos? Não vai configurar a Lei Maria da Penha. Sério, professor, mas o cara bateu na mulher por causa de um sentimento de superioridade, uma violência baseada no gênero. Presta atenção aqui comigo. Não é porque eu bato em alguém ou eu bato numa mulher que sempre vai ser caso de Maria da Penha, não. Negativo. Lembre-se disso. A Maria da Penha, certo? A Lei Maria da Penha, para ser aplicada, ela tem que estar no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família e no âmbito da relação íntima de afeto. Tá certo? E não necessariamente essa relação íntima de afeto precisa da coabitação. Isso aí você já sabe, né? Independe de coabitação. Ou seja, não precisa a pessoa morar junto ali, enfim. Ex-namorado, por exemplo, pode ser aplicável a Lei Maria da Penha. Decorreu de uma relação íntima de afeto. Tá certo? Ah, professor, então patrão que bate na empregada, no âmbito da unidade doméstica. Tá certo? Belezinha? Tranquilidade? Então, já sabendo, Fernando então vai responder pelo quê, professor? Fernando, nesse caso específico, ele vai responder por uma lesão corporal provavelmente majorada, que tem lá no artigo 129 do Código Penal, em razão de superioridade em violência baseada no gênero contra a mulher, tá certo? Mas ele vai responder por uma lesão corporal no âmbito do Código Penal. Ele não responde aqui na Lei Maria da Penha, tá bom? Deu para entender? Vamos para os itens. Na situação hipotética, seria possível aplicar em desfavor a Lei Maria da Penha? Não. 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 Letra E. Na situação apresentada, não seria possível aplicar em desfavor de Fernando a Lei Maria da Penha. Correto, pessoal. Não seria possível. Por quê, hein, professor? Não seria possível. Porque nesse caso não estava em nenhum desses âmbitos. Beleza? Não estava em nenhum desses âmbitos. Quinta questão na tela, lei de drogas, lei dos usuários, lei dos maconheiros, lei dos drogados. Vamos lá. Questão incorreta. Vamos para a questão incorreta novamente. A OCP, ela não gosta não, ela ama do incorreto. Pelo amor de Deus, se atente. Letra A. Para efeito da lavratura do APF, do auto de prisão em flagrante, e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza da quantidade de drogas, firmado por perito oficial e, na falta deste, por pessoa idônea. Correto. Não confunda aqui com duas pessoas idôneas. No Código de Processo Penal, no Código de Processo Penal, é que é um perito oficial e duas pessoas idôneas. Aqui na lei de drogas, é um perito oficial e uma pessoa idônea. Tá certo? Belezinha? Fagner, já passou em algum concurso, irmão? Irmão, eu ainda tô na peleja, mas graças a Deus eu apanhei que só e finalmente eu passei em alguns, tá bom? Primeiro que eu consegui foi a Guarda Municipal de Cascavel, depois eu consegui ser aprovado na PCRN, na Polícia Civil do Rio Grande do Norte.
Logo depois eu fui aprovado no cargo de soldado da Polícia Militar do Estado do Ceará, que é o que eu exerço hoje em dia. E por último, Deus me deu a bênção, que até hoje eu não sei como, estudei feito condenado, mas eu achava que eu nem ia passar, de passar na colocação 29 do cargo de tenente da Polícia Militar do Estado do Ceará, que em breve, se Deus quiser, a gente vai estar aí exercendo. Beleza? A jornada é longa, estou aqui com essa missão com vocês de ajudar o que muitas vezes eu recebi ajuda e estou tendo a oportunidade de ajudar de uma forma que eu nunca recebi antes e espero que seja muito produtivo para vocês. Beleza? Então, entendeu? Não confunda. Uma pessoa idônea e um perito oficial, lei de drogas. Um perito oficial e 2 pessoas idôneas vai ser lá no CPP. Letra B. Em qualquer fase da persecução criminal relativo aos crimes previstos na lei de drogas, são permitidos, além dos previstos em lei, mediante autorização judicial e ouvido MP, procedimentos investigatórios como infiltração policial e não atuação policial. O que é que ele está falando isso aqui? Ele está falando lá do agente infiltrado. O que é o agente infiltrado? Simplesmente aquele cara que ele simplesmente decide queimar os barcos. O que ele faz? Ele simplesmente se mete lá no meio da facção mesmo, fica usando droga lá com os caras para no final das contas ele cumprir uma mega operação e pegar todo mundo. Ele fica tão amigo do traficante que ele tem que provar, ele tem que usar o baseadozinho. Por isso que diz aqui a não atuação policial, ou seja, ele vê os caras lá traficando, ele vê os caras cometendo as fitas, ele vê fazendo tudo, mas ele prefere não atuar. Para quê? Para que no momento posterior, no momento de conveniência para a investigação policial, ele apreenda mais e mais pessoas, tá bom? É possível agente infiltrado? É, mas não confunda. Agente infiltrado precisa de autorização judicial, tá certo? Correto também. Vamos para a letra C. Em relação aos crimes previstos na lei de drogas, o inquérito policial será concluído no prazo de 30 dias se o indiciado estiver preso e no prazo de 60 dias quando estiver solto. Não, pessoal. Solto, o prazo é de 90 dias, o que não impede que esses prazos possam ser duplicados pelo juiz. Correto. Ouvido o MP mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária. Correto, pessoal. Lembre-se, 30 preso, 90 solto. 30 preso, 90 solto. E lembre-se, esses prazos podem ser duplicados, ou seja, 30 mais 30, 90 mais 90. Então, nosso item C é nossa letra incorreta. Entendeu? O artigo 57 da Lei de Drogas coloca como primeiro ato da audiência de instrução e julgamento o interrogatório do acusado, regra que foi superada pelo entendimento já pacificado, ou seja, isso não se adota mais. Primeiro ato da instrução e julgamento. Sob pena de nulidade, o interrogatório deve ocorrer após a oitiva das testemunhas, prevalecendo a regra do artigo 400 do Código Penal. O que diz o artigo 400? Diz que o interrogatório do acusado será um dos últimos atos da instrução. Faz até mais sentido. Primeiro ouve o condutor, depois ouve as testemunhas, para no final, com todas essas provas em mãos, eu ver o que o acusado tem a dizer, tá certo? E também para o benefício da investigação, para eu liberar logo o policial que está conduzindo ali ele, para eu liberar as testemunhas e para eu ficar no final das contas com várias provas em mãos, com vários elementos de informação e ouvir o próprio acusado. Tá bom? Item D tá correto. Letra E. De acordo com o entendimento consagrado pelo STF, o excesso de prazo na instrução criminal não resulta de uma simples operação aritmética. O excesso pode ser justificado pela complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa ou número de réus envolvidos. O que ele está querendo dizer? Está correto também. O que ele está querendo dizer? Simplesmente ele diz que quando um prazo da instrução criminal era para durar só 15 dias, está durando 30, não é simplesmente só um número, tá certo? Não é simplesmente uma operação ali, era 15 dias, acrescentou mais 15 dias. Não, é tudo justificado, seja por causa da complexidade, seja por causa que a defesa está demorando ali, seja por causa que tem vários réus envolvidos, então a gente precisa de mais tempo para investigar, tá certo? Então não é só uma operação aritmética, isso aqui nada menos do que um entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal. Tá bom? Belezinha. Sexta questão. Quanto ao direito ambiental, professor, cai direito ambiental? Cai. Direito ambiental nos couro. Tá certo? Presta atenção. Presta atenção nessa questãozinha que é importante. Vamos lá ver. Quanto ao direito ambiental, penal e processual previsto na Lei 9.605, assinale a alternativa
correta. Vamos lá assinar a alternativa correta. Presta atenção na alternativa correta. Letra A. A responsabilidade das pessoas jurídicas exclui a das pessoas físicas autoras ou coautoras e partícipes do mesmo fato. Bota o não aqui, ó, que estaria perfeito. Certo? Essa questão está incorreta. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, pessoal. Na própria Constituição Federal, autoriza a pessoa jurídica ser punida por um crime praticado no âmbito ambiental. Ou seja, uma pessoa jurídica, uma empresa, ela praticou um crime ambiental, ela pode ser punida? O CNPJ pode ser punido? Pode. Tá certo? Assim como o responsável legal pelaquela empresa. A pessoa física pode também? Pode. Uma não exclui a outra. Tá certo? Letra B. As penas restritivas de direito da pessoa jurídica são a suspensão parcial ou total de suas atividades, a interdição temporária do seu estabelecimento, obra ou atividade ou proibição de contratar com o poder público, bem como dele obter subsídios, doações, enfim. Então, essas três, pessoal, tanto a suspensão, quanto a interdição, quanto a proibição, são as penas restritivas de direito aplicáveis à pessoa jurídica, tá certo? Então, isso aqui tá correto, letra B, questão letra de lei, tá certo? Questão letra de lei, previsto necessariamente lá no artigo, salvo engano, artigo 22, lá da lei 9.605, que vai falar das penas restritivas de direito que são atribuídas à pessoa jurídica. Letra C, olha aí a letra C. A sentença penal condenatória, em todas as hipóteses, fixará o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente. Não. Sabe qual é o erro disso aqui? Simplesmente isso aqui, ó. Em todas as hipóteses. Não. Não é em todas as hipóteses. É sempre que possível. Sempre que possível, vai ser fixado esse valor mínimo para reparação dos danos. Professor, é sempre que possível, por quê? Porque imagina, o cara devastou uma floresta ambiental todinha. Como é que eu vou fixar esse valor para ele reparar o dano? É um valor tão alto que eu não tenho como fixar. Então é só sempre que possível, sempre que der para eu fixar esse valor, eu vou fixar. Mas quando não der, não necessariamente eu vou ter que fixar. É só sempre que possível, não é em todas as hipóteses. Tá, beleza? Olha o item D. Vamos lá para o item D. A prestação de serviço à comunidade consiste na atribuição ao condenado de tarefas gratuitas junto a entidades beneficentes, creches, escolas, abrigos ou outros similares. Vamos lá. Até aqui, ó, estaria correto. Porém, aqui cagou o pau. Cagou o pau. Tarefas gratuitas junto a jardins. Se é no âmbito ambiental, pessoal, não tem nada a ver creche, tá certo? Junto a jardins, junto a parques, tá certo? Ou ainda unidades de conservação, beleza? E no caso de coisa particular, se o cara, sei lá, ele degradou um jardim botânico totalmente particular ali, sei lá, da fazenda do Neymar, então ele vai ter que reparar esse dano, tá certo? Ele tem que reparar esse dano. Beleza? Tem que restaurar tudo isso. E item isso aqui tá errado, né? E item a prestação de serviços à comunidade pela pessoa jurídica consistirá em comprar, doar para a administração pública. Negativo, isso aqui não tem nada a ver. Quando tu fala de prestação de serviços à comunidade, tu vai lembrar que é custeio de programas ou projetos ambientais, execução de obras ou recuperação de áreas degradadas, manutenção de espaços públicos ou ainda contribuições a entidades ambientais. Isso aqui está previsto lá no artigo 23 da sua lei, tá certo? As prestações de serviços à comunidade, o que consiste pela própria pessoa jurídica, tá certo? Belezinha, gabarito, letra B, passa para a 7ª questão. Referente à prática do racismo, cai essa lei na sua prova? Cai, crime de preconceito, raça e cor, tá certo? Lei de preconceito referente à prática do racismo no Brasil, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Vamos lá, item 1. É crime imprescritível, ou seja, não sofre prescrição. Tá correto? Tá correto. Lembre que o racismo, vou botar aqui, ó, que o racismo e a ação de grupos armados são crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Tu tem que lembrar também que, diferente disso aqui, tem o 3TH
Isso aqui todo mundo sabe. Tráfico, tortura e terrorismo. E também os crimes hediondos. Todos esses daqui são inafiançáveis também e insuscetíveis de graça, anistia ou indulto. Graça, anistia ou indulto. Tráfico, tortura, terrorismo e crimes hediondos. Mas o racismo é inafiançável e imprescritível. É imprescritível, ou seja, não sofre prescrição, correto. É crime inafiançável que não admite o pagamento de fiança para que o preso seja solto. Item 2, correto também. Item 3, o racismo é punível com pena de reclusão. Reclusão e não detenção. O cara olha na loucura na hora da prova e acaba errando. Pena de reclusão. Pena de reclusão. Nos termos da lei. E item 4, constitui crime de racismo comercializar livros fazendo apologias de ideias preconceituosas e discriminatórias contra a comunidade judaica. Com certeza, pessoal, com certeza constitui sim crime, tá certo? Constitui, é uma forma de discriminação com outras religiões, tá certo? É uma forma de discriminação, beleza? É ainda uma discriminação de raça, tá certo? Uma raça, a comunidade judaica. Então, item 1, 2 e 4 correta, gabarito, letra B. Meu querido Ageu perguntou, professor, está tramitando ainda no STF sobre a discriminação das drogas? Discriminação, acho que você queria dizer descriminalização, né? Das drogas. Se no caso, antes da prova, aprovar tem algum problema? Pessoal, o que é atribuído na sua prova? Tudo que acontece até o edital. Depois do edital, nada que venha a cair pode ser aplicável à sua prova. Tá certo? Leve em conta isso para vocês. Ou seja, atualmente o artigo 28 foi descriminalizado? Não. Só despenalizado. Não admite penas privativas de liberdade. Só tem lá advertência, prestação de serviço à comunidade, comparecimento a curso educativo. Mas atualmente não temos penas privativas de liberdade. Foi despenalizado. Não foi descriminalizado ainda. Beleza? Tranquilidade. Vamos para a última questão. Vamos que a crise aqui está quase me acochando. Já passei, foi demais. Vamos para a última. Estatuto da criança e do adolescente. Informa se é verdadeiro ou falso que se afirma a seguir a assinale alternativo com sequência correta. Considera-se criança pessoa de até 12 anos de idade incompletos. 12 anos de idade incompletos e não 14. E adolescente entre 14 e 18. Professor, é 14 assim? Pode ser escrito assim ou com QUA. Ui. Corre aqui, Cris, que eu também sei português, viu? Gabarito, letra F na primeira. Segunda, a gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar seu filho para adoção antes ou logo após o nascimento será encaminhada à Justiça da Infância e Juventude. Correto, bebê. Correto. É simplesmente aquela mãe que ela teve o filho, porém sabe lá porque ela não quer criar seu filho. Então ela resolve dar para doação. Ela doa aquele filho dela. Mesmo assim, ela precisa ser encaminhada? Precisa, pessoal. Porque lá, nesse local do juizado da infância e da juventude, vamos falar com ela, vamos perguntar porque ela fez isso. Se aquela mulher estiver sob coação fazendo aquilo forçado, ela vai poder dizer e se justificar perante a justiça. Tá, beleza? Terceiro item, a guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se ao terceiro, inclusive aos pais. Isso aqui é um I, viu? Não é país, não. Aos pais. O que significa isso aqui? Simplesmente, eu que tenho a guarda da criança, eu sou os pais? Não. Foi declarado que os próprios pais estavam abusando da criança. E eu recebi a guarda da criança, digamos que eu sou o tio. Eu posso me opor às ordens dos pais? Posso, tranquilamente. Eu não estou responsável pela guarda daquela criança, então eu posso me opor sim aos pais. Se os pais da criança forem fuleiragem, então eu posso me opor. E último item, podem adotar os maiores de 18, independentemente do estado civil, correto também, pessoal. Não é porque a pessoa está solteira que ela não vai poder adotar ninguém. Não é porque ela está casada que ela não pode adotar ninguém. Ela pode sim. Beleza? FVVV, gabarito, qual é? Gabarito C, de casa. Partiu casa. Casa é com K, com certeza. É nóis, meu lindo e minha linda, finalizando a live.